Tem um versículo que é usado muito para basear essa ideia de que todos nós somos pecadores. Ou melhor, 2 versículos que eu vou ler que baseia-se isso. E eu vou explicar. Paulo se dizia muito, que ele era o principal pecador. 1 Timóteo 1, versículo 12, diz assim: dou graças àquele que me fortaleceu a Cristo, Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não está dizendo que ele é agora um pecador, aquele que, sabe aquela visão que alguns têm, que o espinho na carne de Paulo era um pecado que ele não conseguia largar. Isso não existe. Paulo está dizendo que ele era o pior pecador, ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um blasfemo, ele está dizendo blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas alcancei misericórdia pela graça do Senhor Jesus, que veio para salvar os pecadores, e eu sou o principal que foi salvo por essa graça. Ele não está dizendo que é um pecador agora, mas que ele foi resgatado, porque ele era o pior. Bom, mais um versículo também que se usa muito, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, é assim. Quando ele diz aqui, se dissermos que não temos pecado, ou seja, é uma pessoa que afirma que não precisa de salvação, que não precisa do sacrifício de Jesus, porque ela não tem pecado. Não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, sabe? É aquela pessoa que não tem consciência do pecado. Todos nós pecamos. Todos pecaram. E se uma pessoa se nega a reconhecer que precisa da salvação de Jesus, é isso que ele está dizendo aqui. Mente, e já a mentira já é pecado. Porque, claro que todos pecaram, ok? Mas é uma questão... É como se dissesse assim, eu nunca pequei na minha vida, eu mereço o céu, eu sou perfeito. Não é isso que entendeu? Que a gente tem que aceitar. Uma pessoa não pode pensar assim. Ele diz,
Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí a pessoa pega isso aqui e diz, viu? Todos somos pecadores. Não, o título pecadores não é aplicável a todas as pessoas. Porque quando uma pessoa é liberta da escravidão do pecado, ele já não é mais um pecador. Como eu li antes, ele nos amou quando éramos ainda pecadores e Jesus morreu por nós. Então, aqui em 1 João, ele está dizendo que se a pessoa disser que não tem pecado, ou seja, que nunca pecou. Lá no capítulo 3 de 1 João, logo um pouquinho depois, ele está dizendo aqui, vamos lá, versículo 3, e todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Olha só a diferença de pecar para viver pecando, para permanecer no mesmo pecado, tá? Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. E aí aqui, como eu falei no outro vídeo, os filhos de Deus, né? Eu falo sobre esse capítulo. Ele está dizendo a diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. Então, se eu disser que todos são filhos de Deus e ao mesmo tempo todos são pecadores, não faz sentido, porque o pecador não é filho de Deus. Quando ele passa a ser filho de Deus, ele já não é mais pecador. Ele está sujeito a pecar, sim, tá? Ele não é ainda perfeito, porque perfeitos seremos somente quando estaremos lá com ele. E aí seremos perfeitos, alcançaremos, tá, a estatura de Cristo. Mas até lá, nós vamos caminhar em santificação. Então a palavra vai nos libertando. Não existe que o cristão leve esse título de pecador, porque isso é um modo de levar a pessoa ao conformismo, a dizer, não, sim, eu peco mesmo, todos nós somos pecadores. Não! O cristão, o filho de Deus, tem prazer nas coisas de Deus e medita na sua lei de dia e de noite, como diz lá no Salmo 1. Não existe que o cristão leve o título de pecador. Uma coisa é pecar, outra coisa é permanecer no pecado. Então, quando a gente diz, nós pecamos, sim, mas não somos pecadores. Os discípulos chamavam os cristãos do primeiro século de santos. Santos, porque santo é separado para Deus, né? Não é perfeito. Não é perfeito. Perfeito seremos quando estaremos lá. Mas ainda não chegamos a isso. Somos santos separados. Não somos perfeitos. Nós pecamos sim, mas não levamos o título de pecadores. Porque não temos prazer no pecado e não somos mais dominados pelo pecado. Entendeu? Bom, eu espero que eu tenha sido clara. Se você quiser comentar, discordar de mim, comenta aí.
pelo menos comenta só depois de ter visto o vídeo todo, né? Senão não dá. Muito bem. Deus abençoe.